A gente está aqui finalizando esse Acampal 2016. Lugar lindo, uma paisagem linda. Bispão lindo aqui do nosso lado, como não poderia ser, a gente vai falar com ele um pouquinho. Bispo, a gente quer falar com você sobre as expectativas que foram geradas em cima desse Acampal, finalizando agora, ministrações poderosíssimas com o Pastor Dinho, com você agora, a ministração de manhã muito forte, tudo que rolou, como que está sendo para vocês, analisando agora que terminou, mais tranquilo? Nossa, cara, para mim tá maravilhoso. Eu tava brincando hoje na ministração que um lugar lindo como esse, né? Isso nem se compara com o que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem penetrou nos nossos corações o que o Senhor tem preparado para a gente. E eu fico pensando que por muito tempo a gente viveu na igreja evangélica. Há um tempo a igreja evangélica pregou quase um voto de pobreza e não se falava em dinheiro na igreja, não se falava na parte sexual, que são as partes que o povo mais tem dificuldade, que nós todos temos mais dificuldades para servir a Deus. E por causa disso eram as partes que as pessoas mais caíam. E depois a gente foi para um do extremo, né? A gente foi para uma parte que as pessoas começaram a pregar só isso. A igreja começou a pregar só isso e esqueceu do principal, que é a eternidade, né? Se é só para essa vida que nós vivemos, né, nós somos dignos de lástima. Então, as pessoas perderam o senso de eternidade, o que foi plantado dentro de nós. E esse retiro foi um retiro lindo, porque o tema foi eternidade. A gente só falou a respeito de eternidade, a eternidade que foi plantada dentro de nós. O Pastor Dinho trouxe uma palavra maravilhosa todos esses dias. A gente pôde agora fechar falando a respeito da vida de arrependimento que nós temos que ter. Eu me arrependi, estou me arrependendo e vou me arrepender até o final da minha vida. Nós somos arrependidos, né, e não queremos mais voltar à nossa condição anterior. Então, essa vida de eternos devedores, desse dever de servir a Jesus, porque Ele me salvou gratuitamente. Então eu devo ser um fruto do penoso trabalho e fazer com que Ele se alegre na minha vida e com a minha vida. Então esse ensinamento da igreja, que sempre acreditou na eternidade, né? Você vê Atos dos Apóstolos, as pessoas correndo desesperadamente porque eles acreditavam. Jesus falou, eu venho em breve eu vou voltar, e simplesmente eles correram porque eles entenderam, olha, o mês que vem Jesus está aí. Então o tempo foi passando e as pessoas foram deixando de esperar Jesus, os servos deixaram de ser bons e fiéis, deixaram de esperar Jesus e começaram a colocar o coração só nas coisas do mundo, só nas coisas passageiras. A gente está tentando trocar essa vida temporal pela eternal, entendendo que essa vida temporal é uma decisão para que nós possamos viver a vida eterna de uma maneira abençoada. O Senhor fala para que nós não coloquemos o coração nas coisas daqui, né? Até na questão financeira nós estamos aprendendo a trocar o real pelo eternal, né? E a gente está aprendendo com muita satisfação, porque nós estamos entendendo como servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Simplesmente porque Ele já deu o melhor de Deus já veio, e Ele já deu para nós. Então, eu creio que todos estão com esse sentimento, um sentimento de vamos embora, vamos servir a Jesus com intensidade, com obediência, porque Ele vem buscar a noiva, e nós somos a noiva, e o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que espera Jesus diz vem junto com a noiva. Tem gente que diz vem na igreja, quando a igreja fala, olha, Jesus vai voltar, as pessoas muitas vezes dizem amém, eu presenciei isso muitas vezes, dizem amém pela vergonha, né? Dizem amém porque todo mundo está dizendo, mas na verdade no seu íntimo elas não esperam Jesus. Na verdade elas falam, puxa, se Jesus voltar hoje eu tô ferrado, né? Não vai ter jeito, né? Tem gente que fala, Jesus volta ainda não, que eu tenho que consertar a minha vida. Eu falei que a pergunta que o crente responde de maneira mais errônea no meio evangélico é quando você pergunta para um crente, por que você tem certeza da sua salvação? Ele fala, tenho. E você pergunta para ele, por quê? E ele fala, é porque eu sou bonzinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu toco no louvor, ou eu prego, ou eu já curei, né? E isso aí é uma resposta totalmente errada, né? Essa é a resposta para o Papai Noel, né? Você foi bom o ano inteiro, então eu vou te trazer um presente, né? No nosso caso, a resposta seria, eu tenho certeza da minha salvação porque eu acredito na palavra dele, que me amou. Ela não vem pelas minhas obras para que eu não me vanglorie dela, mas ela vem
por causa da misericórdia e da graça dele, o sangue dele é suficiente para me lavar. E porque eu já estou salvo, já recebi a salvação, é que eu desejo viver a eternidade com ele, e já aqui na terra, viver movido pela eternidade, viver obedecendo esse Deus, pela gratidão e satisfação, porque quando eu era inimigo dele, ele me amou. Você explicou pra gente sobre esperança e esperançar. Queria que você falasse para quem vai estar assistindo esse vídeo um pouquinho disso aí, que é muito forte. Amém. Quem espera, espera sentado. Quem esperanceia, ele esperanceia agindo por aquilo que ele espera. Então ele corre atrás. Um dia eu estava conversando com uma pastora e ela disse assim, era uma pastora, isso que mais me entristece. E ela disse assim, eu parei de pregar que Jesus ia voltar para a minha igreja, porque a minha igreja ficou vagabunda. Quando eu comecei a pregar que Jesus ia voltar, ela parou de fazer tudo, né? Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Eu falei para ela, olha, eu não sei o que acontece, porque na minha igreja, quanto mais eu prego que Jesus volta hoje, mais eles correm. Por quê? Porque o servo vai ser pego trabalhando, e eu quero ser pego trabalhando. Então vai do jeito que você ensina. A verdade é que pregar que Jesus vai voltar não dá muito ibope. Muitas vezes não enche muita cadeira de igreja. Apesar que eu não sei nem explicar o crescimento da nossa igreja, que graças a Deus só cresce, né? E a gente só tem pregado a palavra. A gente crê que o Senhor acrescenta no nosso meio aqueles que vão sendo salvos. Não tem um método, não tem nada. A gente só está esperançando em Jesus, trabalhando para que Ele volte e nos pegue trabalhando. É isso. E falando dessa volta de Jesus, a gente aprendeu muito com você, com a bispa, com os pastores, desde o início desse ministério, sobre filhos, sobre ser filho. E agora a gente está aprendendo mais ainda sobre ser noiva, para esperar o Senhor Jesus. Isso está se tornando mais forte ainda, né? O tema da noiva. Sim, até os teatros que foram espetaculares, né? Porque a noiva, ela deve se preparar para a intimidade com o noivo. A igreja que realmente vai se casar com Jesus, a noiva que está esperando o noivo, ela se prepara para a intimidade. Ela se adorna, ela se prepara para a intimidade e se prepara para dar prazer para o noivo. A igreja evangélica hoje está vivendo um relacionamento egoísta com Deus, como um homem que tem prazer na cama com a sua esposa e acaba e dorme e não dá prazer para ela. A noiva tem tido prazer com Jesus, mas muitas vezes ela não tem desejado dar prazer a Jesus. Nós entendemos que nós não devemos só ter prazer com o presente que nós recebemos, com o Deus na nossa vida, o Deus conosco que Ele é. Nós aprendemos que nós temos que dar prazer, já nessa vida, nos preparando, porque um dia nós vamos ter intimidade com Ele, de eternidade, e vamos continuar dando prazer para Ele. É isso que a gente acredita. Legal, bispo. Muito obrigado. A gente se sente mal honrado em estar junto com vocês, fazer parte do alvo. Deus abençoe a sua vida, da bispa, amém, da Alicia, da Esther, do Joshua agora. Então assim, que o Senhor possa acrescentar sempre sobre vocês e que a gente possa estar sempre junto nos muitos e muitos acampalvos ainda. Em nome de Jesus. Amém? Tamo junto. É isso aí, gente. Fica no alvo.